Olá, Shalom de Deus para você que sempre está aqui no canal, ouvindo não só os devocionais, participando dos devocionais, podcast. O nosso tema hoje é: posso orar pelos meus animais? Recebo muitas perguntas como esta e eu prefiro responder com a própria palavra de Deus. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, a terra e tudo o que nela há. Deus criou toda a natureza, Deus criou todos os animais. E Ele ama, porque Ele disse, quando nós lemos Gênesis a partir do capítulo 1 para ver a criação, Ele sempre termina, depois que Ele cria, Ele diz, e viu Deus que era bom. Então, quando Ele é uma satisfação. Ele não só fica satisfeito com aquilo que Ele fez, mas Ele se alegra, porque Ele ama aquilo que Ele criou. Então, Deus ama os animais, com certeza. Quando eu olho para a palavra, eu vejo que em Êxodo 23, versículo 12, Deus dá uma ordem para o povo de Israel. Ele disse assim: vocês têm que guardar o Shabat, tem que ter um dia de descanso para o homem. O homem precisa descansar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, focar em Deus e na família. Esse é o Shabat. Mas Deus não deu essa palavra só para o homem, porque Ele ama só o homem. Deus ama também os animais, porque está escrito em Êxodo 23, 12, que Deus deu uma ordem para que os animais também descansassem pelo menos um dia por semana. Eles que trabalhavam com agricultura, e o boi, a mula e tantos outros animais que trabalhavam, ele também disse, os animais precisam de descanso. Isso significa que Deus se importa com os animais. Quando eu olho para Moisés lá no Egito, declarando as pragas, porque o faraó não liberava o povo. Quando você chega na quinta praga, a quinta praga atingiu os animais dos egípcios. E eu vou ler para você Êxodo 9, do versículo 1 ao versículo 4. Está escrito: o Senhor disse a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore, porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste para que o seu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Está muito claro aqui que haveria uma praga no Egito que atingiria todos os animais. Mas Deus disse, os animais dos hebreus não serão tocados, serão protegidos. Eu farei distinção entre os animais dos egípcios e os animais dos hebreus. Então nós vemos aqui, na primeira passagem que nós vimos que Deus se importa com os animais. Nesta segunda passagem, eu estou vendo que Deus protege os animais. Deus falou, eu vou proteger os animais dos hebreus. Por quê? Porque os hebreus estavam confiando em Deus, porque os hebreus estavam orando, porque os hebreus colocaram tudo que eles tinham debaixo da proteção de Deus. Família, casa, animais também. Agora, eu preciso continuar com essa linha de pensamento. Será que eu tenho mais respaldo na palavra? Sim, na saída do Egito, Deus falou que toda a família e tudo que ela tinha que ficar dentro de casa, com o sangue marcando, o sangue como marca de proteção em cada casa. E sabe o que está escrito? Que naquela noite, a morte, o anjo da morte, ele pulou a casa dos hebreus que estavam obedecendo ao Senhor,
que tinha a marca do sangue, que estavam comendo o cordeiro, que estavam em pé, cajado na mão, sandália nos pés, e estavam orando, porque ali eles estavam orando. E nada do que pertencia a eles foi tocado. O anjo pulou a casa deles. Então, os animais não foram tocados, eles saíram com muitos animais do Egito. A casa deles não foi tocada, os filhos, os primogênitos não foram tocados, a morte não tocou os hebreus. Então, mais uma vez eu vejo a proteção de Deus sobre famílias e sobre os animais dos hebreus. Quando eu vou para, ainda continuando, vendo como Deus olha para os animais, eu vejo que a mula de Balaão, ela falou. Deus usou uma mula para dar um recado para um homem. E ali Deus não queria que aquela mula apanhasse como apanhou de Balaão. Deus interrompeu, colocou um anjo lá no caminho, não só para dar um recado para Balaão, mas também para que Balaão parasse com aquilo que ele estava fazendo com o seu animal. Mas eu preciso continuar. Quando eu olho, eu estou falando do Antigo Testamento para chegar no Novo Testamento, para ver se há uma proteção de Deus sobre os nossos animais. Quando eu vejo o livro de Jonas, o profeta Jonas, ele recebeu um recado. Vai para Nínive e diz a essa cidade que eles precisam se arrepender. Se eles se arrependerem, eu vou poupar todos eles. Nós sabemos que o profeta Jonas resistiu, que ele não quis ir a princípio, mas quando ele saiu da barriga do grande peixe e ele resolveu obedecer a Deus e ele pregou a palavra de arrependimento, olha o que está escrito em Jonas capítulo 3, versículo 7. O rei mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebem água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. E sabe o que o povo fez? O povo fez exatamente isso. Todo mundo ficou em jejum, inclusive os animais, não deram de comer aos animais. E Deus olhou para aquela cidade, porque eles não era só o jejum, era arrependimento e houve oração, hoje houve arrependimento e Deus reverteu a ordem de destruição sobre Nínive. As pessoas receberam salvação e elas não foram destruídas e os animais também não. Então, nós vemos mais uma vez a proteção e a bênção de Deus sobre os animais. Agora, eu quero ler o Salmo 50, versículos 10 e 11. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Deus está dizendo, o teu animal pertence a Deus. Todos os animais da terra pertencem a Deus. Então eu já tenho uma certeza. Deus ama os animais, Deus olha para os animais e Deus protege os animais daqueles que oram. Porque nós vimos que foram pessoas que havia distinção entre o animal dos egípcios e o animal dos hebreus. Por quê? Porque eles oravam. Havia também na saída do Egito distinção entre o primogênito do Egito e o primogênito dos hebreus. Por quê? Porque eles estavam orando, também estavam debaixo da proteção do sangue. Vemos o amor de Deus e o cuidado para com os animais. Provérbios, quando você ama teu animal, isso é normal, sabe por quê? Porque você foi feita à imagem e semelhança de Deus. E está escrito em Provérbios 12, versículo 10, que o justo cuida dos seus animais. Cuidar não é só dar comida, não é só dar água. Cuidar é se importar com o seu animal, é você amar. E se precisar, também eu oro pelo animal, se for necessário. E aqui está escrito que quando Deus quis conversar com Jó, é a última passagem do Antigo Testamento que eu vou te dar para a gente poder entrar no Novo Testamento e chegarmos a uma conclusão.
Então, no Antigo Testamento, quando Deus, depois de tudo que Jó tinha vivido, tantas perdas e tragédias, está escrito em Jó, capítulo 38, versículo 1, que Deus veio e começou a falar com Jó do meio de um redemoinho. E quando Deus começou a falar com Jó, Deus, entre outras coisas que Deus falou e mostrou para Jó, foi o reino animal. Deus falou do hipopótamo, olha o hipopótamo, mesmo quando o Jordão transborda, ele não se abala, ele fica firme. E ele estava dizendo, olha, eu amo o hipopótamo, eu olho para o hipopótamo. Deus começou a falar sobre muitos animais ali em Jó. Ele falou em Jó 39, versículo 1 e 2. Ele falou em Jó 40, versículo 15. Ele foi dando exemplo de vários animais para Jó entender, olha Jó, eu cuido, eu amo os animais, como é que eu não vou amar você? Como é que eu não vou cuidar de você? Como é que eu não vou mudar a situação que você está vivendo? Então Deus, quando foi conversar com Jó, ele mostrou seu carinho, seu amor para com os animais. Quando a gente chega no Novo Testamento, eu vejo Jesus que veio, se manifestou, o verbo se fez carne e ele começou a viver a sua vida até chegar aos seus 30 anos, quando ele manifestou o seu ministério. E durante o seu ministério, ele falou sobre animais, sim. E eu vou ler para você, Mateus 10, versículo 29. Vamos ler? Olha Jesus falando. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Nenhum pardal, que é considerado um pássaro comum. Para Deus não existe comum e extraordinário. Todos, ele ama todas as espécies. E ele está dizendo, eu cuido, eu sustento, eu dou o alimento e nenhum deles morre sem a minha permissão. Nenhum deles cai que eu não esteja no controle. E isso é Jesus falando. Mas Jesus continua a falar sobre os animais. Mateus 6, dos versículos 26 a 30. Ele disse... Observe as aves do céu. Ele está falando de ansiedade. Ele diz, observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então eu tenho aqui uma palavra de Jesus dizendo que ele cuida dos pardais. Ele não permite que nenhum deles caia sem a permissão dele, ele cuida. E aqui está dizendo que ele sustenta todos os pássaros, não só todos os pássaros, mas todos os animais. Então, depois de todos esses versículos, você chega à conclusão de que Deus ama os animais, Deus se importa com os animais, Deus protege os animais e Deus vai ouvir a sua oração se você orar pelo seu pet, se você pedir pelo seu pet. Eu não vejo nenhum problema em orar pelos nossos animais com este respaldo bíblico que Deus nos dá na sua própria palavra. Eu espero que você tenha entendido e que, se você gostou, compartilhe com alguém que tem essa mesma dúvida de você, a mesma dúvida que você tem. E se você, além de você compartilhar, se você gostou, dá o seu like, que é tão importante para o nosso canal. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.